Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje, iniciamos abordando as declarações da Rússia sobre avanços que teriam ocorrido na linha de frente nos últimos dias. Isso mesmo, segundo o Kremlin disse, suas forças tomaram controle da vila de Novomihailivka, localizada a cerca de 40 quilômetros ao sudeste de Donetsk. No entanto, a imprensa ainda não conseguiu confirmar de forma independente essas informações, o que é um lembrete que sempre fazemos em nossos vídeos sobre a dificuldade em obter dados claros em zonas de conflito. Do outro lado, o Estado-Maior da Ucrânia afirma que suas forças ainda estão resistindo aos avanços russos perto dessa vila. Percebem que para conseguirmos ter informações em período de guerra, como a escolha das fontes é importante? É necessário que a fonte seja séria o suficiente para deixar claro se as informações veiculadas foram confirmadas a partir de verificação ou cruzamento das informações dos dois lados. E há fontes sérias de ambos os lados do conflito. Cabe então a gente se concentrar no relato dos fatos, deixando de lado as ponderações, comentários e análises feitas por elas, pois é exatamente nesse momento que começa a rolar o viés. Bom, mas vamos continuar. A Rússia também afirmou ter assumido o controle de Bodanivka, outra localidade mais ao norte. Essa área é estratégica, especialmente por sua proximidade com Chassivar, que está situada em um terreno elevado. A posse dessa área poderia facilitar futuros avanços russos em direção a outras cidades importantes na região leste da Ucrânia. Como vimos recentemente, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 60 bilhões de dólares, com expectativa de que o Senado também dê seu aval nos próximos dias. Washington já afirmou que, caso aconteça a aprovação, o envio de armas seria quase que imediato, não demorando mais do que alguns dias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mais uma vez destacou a necessidade urgente de converter essa promessa em ajuda real e chamou a atenção para a importância de receber armas de longo alcance e sistemas de defesa aérea. Do lado russo, eles disseram que esses novos recursos americanos não alterariam a dinâmica atual no campo de batalha, mas que na verdade vai aumentar o número de ucranianos mortos. Bom, o avanço no processo de aprovação do pacote de ajuda no Congresso dos Estados Unidos acabou contribuindo para estimular o debate no contexto europeu sobre o assunto. Os ministros europeus se reuniram recentemente discutindo como podem reforçar a defesa aérea da Ucrânia. Então, o que teria acontecido nessa reunião em Luxemburgo? Os ministros de Defesa e ministros das Relações Exteriores da União Europeia deixaram claro que, mesmo que ocorra a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de um pacote de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, eles mesmos não podem se dar ao luxo de relaxar. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, foi bem direto ao dizer a jornalistas: "Podemos ficar felizes por um dia, mas temos que estar preparados para a batalha que vem amanhã. Portanto, não podemos relaxar." Como temos visto nos últimos dias, a Rússia aumentou os ataques aéreos a infraestruturas energéticas e cidades ucranianas, colocando uma pressão enorme nos governos europeus para fornecerem mais sistemas de proteção para Kiev. E é aqui que entra uma questão delicada: os sistemas Patriot. A Ucrânia valoriza muito esses sistemas porque eles são eficazes contra mísseis balísticos rápidos. Porém, os países que têm esses sistemas, como a Alemanha, Grécia, Holanda, Polônia, Espanha e Suécia, estão sendo bastante cautelosos nas suas promessas. Por falar nisso, até agora, só a Alemanha se comprometeu a enviar uma bateria extra recentemente. Mas é claro que Berlim está tentando liderar um esforço para conseguir mais defesa aérea de outros países para a Ucrânia, seja através de doações de equipamentos ou contribuições financeiras. Mas, por enquanto, Kiev só tem promessas. E promessas não interceptam mísseis disparados hoje. Por outro lado, os oficiais ucranianos argumentam que, embora o risco de ataque aéreo contra países da União Europeia seja extremamente baixo, a Ucrânia enfrenta esses ataques com frequência. O ministro da Defesa da Suécia, Ed Johnson, disse que Estocolmo já concordou em fornecer armas de defesa aérea para a Ucrânia, incluindo os sistemas portátil RBS-70. E sobre os Patriots, ele não descartou a possibilidade, mas destacou que o foco atual é em contribuições financeiras e, possivelmente, mais sistemas RBS-70 para aliviar um pouco a pressão sobre os Patriots. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, também falou sobre o assunto. Ele disse que a Espanha sabe das necessidades de defesa aérea da Ucrânia e tem feito tudo o que pode para ajudar, mas também ressaltou que, por ser uma guerra real, ele prefere não ficar divulgando muito sobre o que eles fornecem, quando e onde.
Bom, se a ajuda será capaz de mudar de forma significativa o resultado da guerra, é uma dúvida com a qual ainda teremos que conviver durante algum tempo. Para os artilheiros ucranianos, exaustos após longos períodos de combate perto da cidade oriental de Kupiansk, o pacote de ajuda dos Estados Unidos, que se espera ser finalmente aprovado essa semana, é mais do que necessário. É um verdadeiro divisor de águas. Mas, claro, caso haja realmente mudanças significativas, elas podem levar um tempo para serem notadas. Um dos soldados, conhecido pelo codinome Sailor, disse que a falta de munição já custou vidas e território, limitando o apoio de fogo necessário para a infantaria. Após 6 meses de debates intensos no Congresso, o pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares deve ser aprovado pelo Senado dos Estados Unidos e assinado pelo presidente Joe Biden, o que promete reforçar os estoques críticos de munições de artilharia e defesa aérea da Ucrânia. 2 analistas militares, um ex-ministro da Defesa ucraniano e um oficial de segurança europeu concordam que essa ajuda deveria melhorar as chances de Kiev evitar um avanço mais forte russo no leste. No entanto, a Ucrânia enfrenta ainda um desafio de falta de pessoal e questões sobre a força de suas fortificações ao longo de uma extensa linha de frente de 1.000 quilômetros, especialmente com a possibilidade de uma ofensiva russa no verão, conforme mencionado pelo presidente Volodymyr Zelensky. Konrad Muzka, diretor da consultoria militar Roshan, na Polônia, apontou a falta de mão de obra como a principal vulnerabilidade da Ucrânia. Como nós já comentamos no canal, uma nova legislação assinada por Zelensky em 16 de abril, que visa agilizar a mobilização de civis para o exército, promete tornar esse processo mais rápido, transparente e eficaz a partir de maio. No entanto, os novos recrutas precisarão de meses de treinamento antes de poderem ser efetivamente implantados, criando uma janela de oportunidade para a Rússia explorar. O Kremlin, por sua vez, afirma que a ajuda dos Estados Unidos não alterará a vantagem russa nas linhas de frente e apenas resultará em mais baixas ucranianas. Ainda assim, a guerra no leste tem sido marcada por avanços lentos das forças russas, usando uma superioridade numérica em tropas e munições. Eles estão avançando em direção a Chassivar, uma cidade estratégica com terreno elevado que, se capturada, aproximaria Moscou das últimas cidades do Donbás ainda controladas por Kiev. Uma mudança nos estoques de munições poderia reduzir a disparidade no número de disparos e até uma proporção de 3:1 ainda seria eficaz, dada a abordagem mais calculada de Kiev em comparação com a dependência russa da quantidade. Além da ajuda dos Estados Unidos, a União Europeia, através de uma iniciativa liderada pela República Tcheca, começará a fornecer cerca de 300 mil projéteis de artilharia de 155 mm para a Ucrânia a partir de junho. Uma fonte de segurança europeia sênior falou que, com a nova ajuda dos Estados Unidos e da União Europeia, a probabilidade de evitar um grande avanço russo nos próximos 12 meses é bastante alta. Segundo Konrad Muzika, especialista em defesa, o exército ucraniano precisa de um aumento massivo de pessoal para conseguir conter as forças russas ao longo de toda a frente. Ele acrescenta que apenas uma campanha para recrutar combatentes voluntários não seria suficiente para suprir esse déficit. Já uma fonte de segurança europeia falou dessa necessidade e chamou a atenção para o fato de que a Ucrânia precisa intensificar seus esforços de mobilização. Bom, gente, vale lembrar que nem a Ucrânia nem a Rússia divulgam dados oficiais sobre a força militar e as taxas de baixas que cada um enfrenta, o que acaba complicando a compreensão completa do cenário, apesar de essas informações circularem pelas redes e por alguns blogs de guerra, mas, como sempre digo, essas informações sem verificação devem ser consumidas com cautela. Andriy Uzov, do setor de inteligência militar da Ucrânia, falou que a Rússia controla 18% do território ucraniano e tem entre 450 mil e 470 mil soldados em combate, além de 35 mil membros da Guarda Nacional e operações separadas da Força Aérea e da Marinha. Em contraste, Kiev disse anteriormente que possuía cerca de 1 milhão de pessoal. Em dezembro, o presidente Zelensky disse sobre o desejo de mobilizar até 500 mil de novos soldados, mas o comandante supremo da Ucrânia, após assumir o cargo em fevereiro, indicou que uma revisão dos recursos concluiu que um número significativamente reduzido de novos soldados era necessário. Agora, sobre as fortificações ucranianas, gente, assunto que já abordamos no canal, Muzika comentou que não está claro quão profundas elas são.
O militar ucraniano afirma que trabalha dia e noite para melhorá-las, e Zelensky destacou nesse mês que a construção estava completa em até 98% em algumas áreas da frente. Matheus Savio, diretor de ciências militares no think tank RUSI, baseado em Londres, disse que em 2024 eles esperam que a Ucrânia tenha uma posição defensiva o mais forte possível. No entanto, ele aceita que provavelmente os ucranianos perderão algum terreno para os russos. Fazendo um link com essa previsão feita sobre os avanços russos, eu não sei se os europeus estão realmente preocupados que a Rússia vai avançar para além da Ucrânia e atingir seus territórios, mas o que fica bem claro é que os europeus estão dedicando cada vez mais recursos de seus orçamentos para gastos militares. Segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, conhecido como CIPRI, esses gastos superaram até mesmo os níveis registrados no último ano da Guerra Fria. Para vocês terem uma ideia, desde o início de 2022, os gastos militares dispararam, chegando a um total de 552 bilhões de euros em 2023. Isso representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior e 62% em comparação com 2014, quando os gastos eram de 330 bilhões de euros. É interessante notar que, com exceção da Grécia, Itália e Romênia, todos os membros da OTAN na Europa aumentaram seus orçamentos de defesa em 2023. Lorenzo Scarasatto, do CIPRI, apontou que esse aumento contínuo dos gastos é uma resposta direta às ações da Rússia, como a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão mais ampla da Ucrânia em 2022. Esses eventos realmente sacudiram as estruturas de segurança europeia e incentivaram uma revisão na forma como esses países encaram sua defesa. Se olharmos para a Alemanha, por exemplo, vimos um salto gigantesco nos gastos, com um aumento de 48% entre 2014 e 2023. E olha que coisa, em 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo alemão até criou um fundo especial para atingir a meta da OTAN de gastar 2% do PIB em defesa, algo que eles não haviam conseguido até então. O chanceler alemão Olaf Scholz chamou esse momento de um verdadeiro ponto de inflexão e prometeu transformar a abordagem do país em relação à defesa. Agora, olhando para a Europa Central, países como a Polônia estão realmente puxando o carro em termos de gastos. A Polônia teve o maior aumento proporcional entre 2022 e 2023, gastando 3,8% do seu PIB em defesa. Isso ainda está abaixo da meta de 4% que eles estabeleceram, mas mostra o quanto estão levando a sério essa questão. E não é por menos, o presidente polaco Andrzej Duda tem sido bastante vocal pedindo aos membros da OTAN para aumentarem seus gastos, citando preocupações diretas com as possíveis ações futuras de Vladimir Putin. Lorenzo Scarasatto disse que há uma tendência clara de que os países mais próximos da Rússia e da Ucrânia estão entre os que mais aumentaram seus gastos. E isso se deve, sem dúvida, à percepção de uma ameaça crescente desde a anexação da Crimeia e da invasão mais ampla da Ucrânia em 2022. Bom, gente, vamos dar um pulinho na Ásia. A situação na Península Coreana voltou à pauta da imprensa internacional. É que a Coreia do Norte, num gesto que reacende as preocupações regionais e internacionais, disparou vários mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar na costa leste do país. E isso segundo informações do Exército da Coreia do Sul. Esses mísseis, que foram lançados de uma região próxima à capital Pyongyang, percorreram cerca de 300 quilômetros até atingirem o mar. Claro que Seul não perdeu tempo e condenou, o que chamou de uma grave ameaça à estabilidade na península. O interessante aqui é que, enquanto a Coreia do Sul e o Japão se mobilizam rapidamente para responder a essas ações, o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos indicou que não vê uma ameaça imediata aos seus territórios ou aliados. Mas, além dos mísseis, temos um contexto mais amplo de tensão devido às crescentes cooperações militares entre Pyongyang e Moscou, especialmente no desenvolvimento de satélites de reconhecimento por parte do norte, algo que levanta um alarme não só regional, mas global. Não podemos deixar de lembrar que, do outro lado, exercícios militares entre Japão, Seul e Estados Unidos também têm contribuído para o crescimento das tensões. A Coreia do Norte, como vocês lembram, também demonstrou recentemente sua capacidade de armamento com o lançamento de um míssil hipersônico intermediário e teste de um novo míssil antiaéreo, além de um míssil de cruzeiro estratégico. Isso sem mencionar a suspeita de que o país esteja fornecendo armamentos para a Rússia em seu conflito contra a Ucrânia, apesar das negativas de ambos os lados.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.